Biblioteca dos Pioneiros. A Marca da Besta e o Selo do Deus Vivo. Uma obra de R.F. Cottrell. Ao anunciar este assunto, pode surgir na mente a objeção de que não podemos dizer o que é a marca da besta, que existem várias opiniões a respeito dela e que não podemos nos firmar com segurança e certeza sobre nada em relação a ela. Em resposta a isso, basta dizer que Deus deu, em sua palavra, uma advertência solene contra o recebimento da marca da besta, acompanhada da mais terrível ameaça de sua ira sem mistura contra todos os que não atendem à advertência. Apocalipse 14, versos 9 a 12. Seria injusto da parte de Deus ameaçar os homens dessa forma, se lhes fosse impossível averiguar o significado dos termos da advertência. Portanto, com a plena certeza da justiça e da razoabilidade de todas as exigências e ameaças de Deus, dizemos sem hesitação que podemos entender o que é a marca da besta. A palavra de Deus, com o cumprimento histórico de algumas de suas profecias, nos fornece amplamente informações sobre esse assunto, para que possamos chegar, não apenas a uma opinião, mas à plena certeza da fé. O anjo declarou a Daniel, a respeito destes últimos dias, os sábios entenderão. Daniel 12, verso 10. O tempo do fim chegou, e a voz de advertência do terceiro anjo, Apocalipse 14, versos 9 a 12, já está sendo ouvida. Consequentemente, chegou a hora de sabermos o que é a marca da besta, para que possamos evitá-la e escapar da ira iminente. Os termos marca e sinal são sinônimos em significado, sendo ambos definidos, por Webster, pela palavra símbolo. O uso bíblico do termo selo é o mesmo. Como prova disso, nos referimos a Romanos 4, verso 11, onde Paulo afirma sobre Abraão, que ele recebeu o sinal da circuncisão, um selo da justiça da fé que ele tinha, ainda que incircunciso. Novamente, a palavra traduzida como selo em Apocalipse 7, verso 2, versão comum, é traduzida como sinal por outros tradutores. Tendo o sinal do Deus vivo. Versículo 3. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos marcado nas suas testas os servos do nosso Deus. Mas em Ezequiel 9, verso 4, lemos: Marca com o sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por todas as abominações que se cometem no meio dela. Assim, esses termos são usados indistintamente nas Escrituras. Portanto, a marca da besta é o seu sinal, selo ou símbolo, e o selo de Deus é a sua marca ou sinal. Estas não são marcas literais na carne, é claro, mas instituições ou observâncias religiosas que servirão como marcas de distinção entre os adoradores da besta e os adoradores do Deus verdadeiro e vivo. E como veremos na sequência, são instituições que se colocam, como rivais, diretamente opostas umas às outras. Portanto, tratamos delas em conexão. A selagem dos servos de Deus é a última obra a ser feita por eles neste período probatório estado, uma obra que os preparará para resistir no grande dia da ira. A abertura do sexto selo, como registrado em Apocalipse 6, nos leva ao dia da ira. Seu início é indicado por aqueles sinais nos céus naturais que são os precursores do segundo advento e do dia da ira, quando será dito: Chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aqui, no início do capítulo 7, o selamento dos servos de Deus é introduzido. Os ventos são retidos, o derramamento das taças da ira é dito, até que todos os servos de Deus recebam uma marca na testa, para distingui-los dos adoradores do melhor, que tem a marca da besta no mesmo lugar. 144.000 israelitas de fato são encontrados, não judeus literais, cuja incredulidade os manteve separados dos cristãos. A verdade é aqueles que são judeus interiormente, que são considerados dignos, pela fé em Cristo, de passar pelo dia da ira e serem transladados para o céu sem experimentar a morte. A transladação dos 144.000 os distingue dos santos que caíram pela morte, cuja ressurreição segue o selamento dos primeiros. João diz: Depois disso, olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos com vestes brancas e palmas nas mãos. Versículo 9. O estado imortal segue, pois é dito sobre esses: Eles nunca mais terão fome, nem sede. E também: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima.
versículos 16 e 17. Em outra cadeia profética do livro do Apocalipse, os 144.000 são novamente mencionados. Esta cadeia, começando com capítulo 12 e terminando com capítulo 14, verso 5, traz à tona todas as grandes perseguições dos santos durante a era do Evangelho, e a libertação daqueles que estão vivos e permanecem até o segundo advento. Os 3 grandes poderes perseguidores são simbolizados como um grande dragão vermelho, uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, e uma imagem dessa besta, que é formada pelo falso profeta, ou uma besta com 2 chifres como um cordeiro, mas que falava como um dragão. Esta imagem, o último poder perseguidor, emite um decreto de morte contra todos os que não adorarem a besta e receberem sua marca na testa ou na mão. É claro que os santos de Deus não abandonarão a verdade e seguirão a besta e receberão sua marca. Eles morrerão antes da morte ameaçada. Mas eles morrem? Não, de fato. Cristo vem e os liberta, e os leva ao Monte Sião, a Jerusalém celestial. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que traziam o nome de seu Pai escrito em suas testas. Eles têm o selo de Deus, e não a marca da besta em suas testas. Eles não deram ouvidos à ameaça de morte e foram libertados sem ver a morte. Eles cantam uma canção que nenhum homem poderia aprender, exceto os 144.000, que foram redimidos da terra. Disse também que estes foram redimidos dentre os homens. Por meio dessas expressões, em conexão com o fato revelado de que os cristãos, vivendo na época da segunda vinda de Cristo, não morrerão, aprendemos que eles são transladados dentre os homens vivos na terra. Sendo a selagem dos santos a última obra realizada por eles em seu estado probatório, antes de sua libertação final, ela deve ser realizada pela pregação da última mensagem de misericórdia para o homem. Consequentemente, a mensagem do terceiro anjo, Apocalipse 14, versos 9 a 12, é a mensagem seladora, contendo o selo do Deus vivo. Não pode haver mensagem posterior a esta, pois ela decide o destino de todos os que a ouvem. Todos os que a rejeitam devem sofrer a ira de Deus sem mistura. E é seguida pela vinda do Filho do Homem. Do fato de o terceiro anjo advertir contra o recebimento da marca da besta, podemos facilmente inferir que ela carrega o selo de Deus, que se opõe indiretamente a essa marca. Os homens devem escolher entre os dois, e essa escolha decide seu destino. Ó mensagem solene! Nosso Eterno, tudo depende da escolha que fizermos. E nós somos o povo a quem esta mensagem é enviada. O último chamado de misericórdia chegou aos nossos ouvidos. Salva o teu povo, ó Senhor. As 2 marcas opostas devem ser recebidas na testa, que é um símbolo da mente e das afeições, visto que a testa é a sede do intelecto faculdades. O selo de Deus não pode ser recebido em nenhum outro lugar. Ele não aceita obediência que não seja do coração. Mas a besta parece ser mais complacente. Se você não escolher a marca dele na testa, poderá recebê-la em sua mão direita. Se você não acredita e ama suas instituições, poderá obedecê-las externamente, cumprir suas exigências com sua mão direita, que é um símbolo de ações externas. O diabo não se importa com a sinceridade de coração em seu serviço. Se ele puder nos contratar para nos prostrarmos e adorá-lo, ou de alguma forma nos levar a desobedecer a Deus, seu objetivo, que é a nossa ruína, está cumprido. Aqueles que recebem o selo de Deus têm o nome do Pai e do Cordeiro escrito em suas testas. Apocalipse 14, verso 1. Aqueles que recebem a marca da besta recebem a marca do seu nome. Versículo 11. O nome é usado em sentido figurado para denotar autoridade. Em nome do povo, em o nome do rei, significa pela autoridade do povo, ou do rei. Em nome de Jesus Cristo, significa pela autoridade de Jesus Cristo. Portanto, a marca da besta é um sinal ou símbolo de sua autoridade, em oposição ao sinal da autoridade do Pai. A terceira mensagem nos adverte contra a submissão à autoridade da besta e o recebimento da marca de sua autoridade, e apresenta como os mandamentos de Deus, o Pai, e a fé de Jesus, o Filho. O selo de Deus, o símbolo de sua autoridade, deve ser encontrado em conexão com seus mandamentos, embora seja recebido pela fé em Jesus e aplicado pelo Espírito Santo, pelo qual sois selados para o dia da redenção. Uma lei,
Para ter força suficiente para impelir a obediência, deve ter um selo, que é um sinal da autoridade do legislador, indicando a extensão de seu domínio e, consequentemente, seu direito de governar. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos emite uma ordem para o exército e simplesmente assina com seu nome, Abraham Lincoln. Nenhum oficial em comando sob suas ordens ousaria obedecer à ordem. Por que não? Porque o documento carece de um detalhe importante. Ele não nos diz qual dos Abraham Lincoln é o seu autor. O título e o selo estão ausentes, mas que ele acrescente ao seu nome, Presidente dos Estados Unidos, e afixe o selo do governo, e a ordem será obedecida. Essa adição é a marca de seu nome ou autoridade. Ela diz quem é Abraham Lincoln. Ele é o presidente. Ela nos dá a extensão de sua jurisdição, os Estados Unidos, e, sendo governante legítimo, ele deve ser obedecido. A lei de Deus, os 10 mandamentos, sem dúvida tem um selo, um sinal da autoridade do legislador, algum sinal de realeza que distingue o Deus vivo e verdadeiro de todos os outros deuses ou reis no universo. Mas o que é isso e onde pode ser encontrado? Vamos examinar a lei e ver. Suponha que você vai em missão pregar o evangelho da salvação a uma nação pagã. Eles são idólatras, adoradores do sol. Você deve provar que são pecadores, ou eles não sentirão necessidade de salvação do pecado. Você não pode apontar os pecados deles, a não ser pelo uso da lei de Deus, pois pecado é a transgressão da lei. E para convencê-los do pecado da idolatria, você deve apontar-lhes o Deus verdadeiro e mostrar-lhes o que ele requer. Você lê para eles o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. A pergunta surgiria naturalmente: quem é o Deus que dá esse mandamento? Pode ser o missionário, pois ele pode aprender com o mandamento. Pode ser o sol. Diz um de seus ouvintes: eu guardo este mandamento, não tenho outro Deus além do sol. É o objeto mais brilhante que posso ver e acredito que é o único Deus verdadeiro. Você não pode convencê-lo de seus erros com este preceito, e você lê o segundo. Este proíbe a adoração de imagens como um pecado contra Deus, mas não fornece nenhuma luz adicional pela qual possamos distinguir o Deus verdadeiro de qualquer coisa que não seja imagens. O pagão afirma que também guarda este mandamento. Ele não adora imagens, ele adora o sol, e somente o sol. Você lê o terceiro preceito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ainda assim, o pagão não se convence. Ele não aprendeu do Deus verdadeiro e vivo, mas está satisfeito com o sol e diz que nunca pronuncia seu nome, a não ser com a máxima reverência. Você ignora o quarto mandamento como uma lei judaica, abolida na cruz, e lê o quinto. O nome de Deus é encontrado nele, mas não há mais luz sobre a identidade do legislador ou seu direito de ordenar nossa obediência. Os 7 e 5 mandamentos restantes não contêm nem mesmo o nome de Deus neles. Onde estão a assinatura e o selo desta lei? Ou não há nenhum? Por favor, leia o mandamento que você ignorou, pois está desatualizado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu gado, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui está. Em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. O Criador de todas as coisas é o autor da lei. Aqui está a sua assinatura, na base daquela tábua que ensina expressamente o nosso dever para com ele como nosso Criador. Aqui está o selo do Deus vivo, o sinal que o distingue de todos os deuses que não fizeram os céus e a terra. Ver Jeremias 10, versos 10 a 12. Isso mostra a extensão de seu domínio e seu direito de governar. Ele criou o universo e tem o direito de governá-lo. Isso ensina aos pagãos que, não o sol, mas o Criador dele, é o Deus verdadeiro e vivo. Isso dá autoridade à lei, é a marca do nome de Deus.
Esse raciocínio parece plausível, e se o encontrarmos sustentado por provas bíblicas, deve ser admitido como verdadeiro. Voltemo-nos então para Êxodo 31, verso 13. Certamente guardareis os meus sábados, porque é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Versículos 16 e 17. Portanto, os filhos de Israel guardarão o sábado, para o guardarem por suas gerações, como aliança perpétua. É um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e recuperou-se. Ezequiel 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Versículo 20. E santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Esses testemunhos vão direto ao ponto. O sábado é um sinal entre Deus e o povo que o conhece. É um sinal do conhecimento do Deus verdadeiro. É uma aliança perpétua. É um sinal entre Deus e os filhos de Israel para sempre. Não é um sinal que apontava para a cruz e terminava nela, mas sempre apontava para a criação. Porque em 6 dias fez o Senhor a terra e o mar, e ao 7º dia descansou. Ainda há israelitas na terra, tanto a semente literal quanto o verdadeiro Israel de Deus. Não importa o que entendamos o termo Israel, o sábado ainda é obrigatório para eles e um sinal do conhecimento do Deus verdadeiro. Aqui, preciso fazer uma pequena digressão para mostrar quem são os filhos de Israel. Há uma classe de pessoas que tem um véu sobre seus corações, na leitura do Antigo Testamento, o que as leva a dar as boas promessas feitas aos filhos de Israel, aos filhos de Belial, a semente literal ou Israel nominal, que não são de Israel. Havia uma clara distinção entre essas duas classes, mesmo na antiga dispensação, e isso é tão claro no Novo Testamento que aqueles que se converterem para o Senhor podem ter o véu removido. O nome de Jacó foi mudado para Israel porque ele tinha poder com Deus e prevaleceu. Israel então significa aqueles que prevalecem com Deus. Diz Davi: verdadeiramente Deus é bom para Israel. Quem é Israel? Os que são limpos de coração. Salmo 123, verso 1. Diz Paulo, ao falar daqueles cujos corações são limpos: todo o Israel será salvo. Romanos 11, verso 26. Mas quando ele fala do Israel nominal, ele diz: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, um remanescente será salvo. Capítulo 9, verso 27. Eles são todos os de Israel que são de Israel. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas, em Israel será chamada a tua descendência. Isto é, os filhos da carne não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Versículos 6 a 8. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3, verso 29. Então essas boas promessas a Israel serão cumpridas para os cristãos. Todo Israel será salvo, e ninguém, exceto Israel, será salvo. Não somente isso, mas as tribos de Israel serão salvas, e todos os bons, sejam judeus ou gentios, quer sirvam a sua geração pela vontade de Deus na primeira ou na última dispensação, serão contados nessas tribos. Tiago foi um apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, e ninguém pode duvidar que ele escreveu aos cristãos. Ouça o que ele diz. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que estão dispersas, saudações. Meus irmãos, etc. Os nomes das 12 tribos de Israel serão perpetuados por toda a eternidade, nos portões da cidade de Deus. E todos aqueles que se provarem filhos de Abraão, praticando as obras de Abraão, João 8, verso 39, terão direito à árvore da vida e entrarão pelos portões na cidade. Veja Gênesis 26, verso 5, Apocalipse 22, verso 14. Mostrei que os 144.000 são os servos de Deus da última geração, que são selados pouco antes do dia da ira, e que são redimidos dentre os homens. Não é de admirar que sejam das tribos de Israel, pois são verdadeiramente israelitas. Jesus disse de Natanael: eis um verdadeiro israelita,
em quem não há dolo. João 1, verso 47. Tal deve ser o caráter dos 144.000. Na sua boca não se achou astúcia, porque são irrepreensíveis perante o trono de Deus. Apocalipse 14, verso 5. Descobrimos que o sábado é o sinal do Deus vivo. É um sinal entre ele e o seu povo, e o selo da sua lei. Agora perguntamos: qual é o sinal da besta? Concordamos com os protestantes em geral que a besta é um símbolo do papado. O chifre pequeno de Daniel 7, verso 8, é um símbolo do mesmo poder. Suas especificações são idênticas. Consequentemente, o poder representado é o mesmo. Suas grandes palavras contra o Altíssimo ou blasfêmias, sua guerra contra os santos e prevalecendo contra eles, e o período de duração dado a cada um, tempo, tempos e meio, ou 42 meses, comprovam amplamente a identidade dos dois símbolos. O homem do pecado de Paulo, segundo Tessalonicenses 2, que se oporia e se exaltaria acima de tudo que se chama Deus, e se assentaria no templo de Deus, mostrando-se Deus, é o mesmo, o ímpio papado. Mas como ele poderia se exaltar acima de Deus de forma tão eficaz, se não fosse mudando sua lei, rasgando seu selo, pisoteando no pó, e dando à humanidade uma lei sob sua própria autoridade e responsabilidade? Isso ele fez. Podemos facilmente inferir isso da mensagem do terceiro anjo, onde a adoração e a marca da besta são contrastadas com os mandamentos de Deus. Mas o testemunho referente a esse poder, conforme registrado em Daniel 7, verso 25, revela claramente o fato. E proferirá grandes palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo, e pensará em mudar os tempos e as leis. As leis que ele pensaria em mudar não podem ser outras senão as leis de Deus. Mudar leis humanas não distinguiria esse poder de um governo terreno. Todos os legisladores humanos fazem isso. Mas é evidentemente uma lei imutável. A versão doa e transmite essa ideia. Diz que ele se considerará capaz de mudar os tempos e as leis. As leis de Deus são verdadeiramente imutáveis, mas esse poder tenta uma mudança e oferece aos homens sua versão melhorada dela, ainda alegando que a lei assim modificada é a lei de Deus. Agora, todos os que observam o primeiro dia da semana, ou domingo, em vez do sétimo, devem admitir que houve uma mudança nos requisitos dos 10 mandamentos. Muitos destes ainda professam manter sua imutabilidade, mas em obras negam sua profissão, pois praticam uma mudança. Se o quarto mandamento nos exige que guardemos o primeiro dia da semana agora, exigiu o mesmo de Davi, Isaías e Daniel. Caso contrário, houve uma mudança na lei. Indagamos: com que autoridade foi feita a mudança? Alguns dizem que Cristo fez a mudança, mas a profecia predisse que a besta, o homem do pecado, o chifre pequeno, pensaria em fazer exatamente essa obra. Cristo realizou a obra predita do anticristo? Pergunte aos protestantes quem é essa besta, que pensa em mudar os tempos e as leis, e eles lhe dirão que é o papado. Por quê? Porque ele cumpriu as especificações da profecia. O papado proferiu grandes palavras contra o Altíssimo? Sim, ele reivindicou os títulos e prerrogativas de Jeová. Ele desgastou os santos do Altíssimo? Certamente, milhões de santos caíram por esse poder perseguidor. Pensou em mudar a lei daquele que diz: eu não mudo. Não, dizem eles, Cristo é o autor da mudança. Mas qual é o testemunho de Cristo sobre este ponto? O que ele responde a esta acusação? Mateus 5 verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Ele não aboliu a lei, como alguns afirmam, mas não a mudou um pouquinho? Versículo 18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. A lei, portanto, é imutável. Nem uma letra ou um tio pode omitir-se dela, até que os céus passem com grande estrondo e os elementos se fundam, ardendo. Substituir o primeiro dia pelo sétimo e observá-lo para comemorar algum outro evento que não a criação é certamente mudar o mandamento mais do que um jota ou tio. Então, se recebermos o testemunho do próprio Cristo, ele não é o autor da mudança. Quem é?
Examinaremos o testemunho da Igreja Católica Romana sobre este ponto, e se o encontrarmos em harmonia com a profecia que os protestantes concordam que se aplica a essa Igreja, o receberemos como verdade, visto que provamos que Cristo não fez nenhuma mudança na lei de Deus. Tudo o que vou citar é de autores padrão da Igreja Romana. O Catecismo Católico da Religião Cristã contém as seguintes perguntas e respostas sobre o mandamento do sábado. O que Deus ordena com este mandamento? Ele ordena que santifiquemos de maneira especial este dia em que descansou do trabalho da criação. O que é este dia de descanso? O 7º dia da semana, ou sábado, pois ele empregou 6 dias na criação e descansou no 7º. Gênesis 2, verso 2, Hebreus 4, verso 1, etc. Então é o sábado que devemos santificar, a fim de obedecer à ordenança de Deus? Durante a antiga lei, o sábado era o dia santificado, mas a Igreja, instruída por Jesus Cristo e dirigida pelo Espírito de Deus, substituiu o domingo pelo sábado, então agora santificamos o 1º dia e não o 7º. Domingo significa, e agora é, o dia do Senhor. A Igreja tinha poder para fazer mudanças? Certamente, visto que o Espírito de Deus é seu guia, a mudança é inspirada por esse Espírito Santo. A tradição uniforme, universal e perpétua de todas as eras e nações atesta a antiguidade, consequentemente, o consentimento divino a essa mudança. Até mesmo os mais ferrenhos inimigos da Igreja de Deus o admitem e o adotam. O fim da controvérsia, de Milner, uma obra católica, tem o seguinte verso. O primeiro preceito da Bíblia é o de santificar o 7º dia. Deus abençoou o 7º dia e o santificou. Gênesis 2, verso 3. Este preceito foi confirmado por Deus nos 10 mandamentos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo 20, verso 3. Por outro lado, Cristo declara que não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la. Mateus 5, verso 17. Ele próprio observava o sábado, e como era seu costume, ele entrou na sinagoga no dia de sábado. Lucas 4, verso 16. Seus discípulos também o observavam. Eles descansaram no dia de sábado segundo o mandamento. Lucas 23, verso 56. No entanto, com todo esse peso de autoridade das Escrituras para guardar o sábado, ou 7º dia santo, protestantes de todas as denominações o tornam um dia profano, e transferem a obrigação dele para o 1º dia da semana, ou domingo. Agora, que autoridade eles têm para fazer isso? Nenhuma, exceto a palavra não escrita, ou a tradição da Igreja Católica, que declara que os apóstolos fizeram a mudança em honra da ressurreição de Cristo e da descida do Espírito Santo naquele dia da semana. O seguinte trecho é do Catholic Christian Instructed, do Dr. Challoner. Quais são os dias que a Igreja ordena que sejam mantidos santos? Primeiro, os domingos, ou o dia do Senhor, que observamos pela tradição apostólica, em vez do sábado, etc. Que justificativa você tem para guardar o domingo de preferência ao antigo sábado, que era o sábado? Temos para ela a autoridade da Igreja Católica e a tradição apostólica. O irmão terá em mente que o objeto de nossa presente investigação é a marca da besta. Identificamos a besta completamente. Encontramos o poder que surgiu em cumprimento das profecias, que cumpriu todas as especificações dadas. Ela proferiu grandes palavras contra o Altíssimo. Ela desgastou os santos do Altíssimo. E se gaba de ter mudado a lei do Altíssimo, reivindicando poder e autoridade para fazê-lo, independentemente da palavra escrita de Deus. Perguntamos: qual é a marca ou sinal dessa autoridade? Qual é a marca do seu nome? Vimos que Deus deu ao homem uma instituição comemorativa de seu poder criativo e bondade, que naturalmente nos lembra de seu direito de comandar e nosso dever de obedecer. Ele declarou que esta instituição do sábado é um sinal entre ele e seu povo para sempre. A besta, a Igreja Papal, nos deu alguma instituição como sinal de seu poder e autoridade, pela observância dos quais reconhecemos seu direito de fazer leis, ordenar festas e comandar homens sob pecado? Veremos em breve. Encontramos o selo de Deus conectado com sua lei,
E na mensagem do terceiro anjo, a adoração e a marca da besta são colocadas em contraste com os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Consequentemente, estão em oposição direta. A adoração do melhor está em oposição aos mandamentos e à fé em geral, e a marca desse poder se opõe ao sinal de Deus em particular. É bem sabido que a Igreja Romana não apenas corrompeu os mandamentos de Deus, de modo a permitir a adoração a imagens, mas que ela mudou e corrompeu as instituições do batismo evangélico e da ceia do Senhor. Segui-la nessas corrupções é, pelo menos para aqueles que conhecem a verdade, parte da adoração à besta. Mas a marca da besta não é qualquer um ou todas essas coisas, mas uma instituição única e definida, oposta ao sinal de Deus, que é um sinal de sua autoridade para fazer todas essas mudanças e corrupções da palavra de Deus. Deve, portanto, ser um sábado falsificado, instituído como rival do sábado do Senhor nosso Deus. A autoproclamada Igreja Católica nos deu tal sinal de seu poder? Ela nos deu. Ouça atentamente o seguinte, extraído do resumo da doutrina cristã, um catecismo católico de primeira autoridade, do qual já citei. Como você prova que a Igreja tem poder para ordenar festas e dias santos? Pelo próprio ato de mudar o sábado para o domingo, o que os protestantes permitem, portanto, eles se contradizem afetuosamente, guardando o domingo estritamente e quebrando a maioria das outras festas ordenadas pela mesma Igreja. Como você prova isso? Porque, ao guardar o domingo, eles reconhecem o poder da Igreja para ordenar festas e ordená-las sob pecado. E ao não guardar o restante por ela ordenado, eles novamente negam, de fato, o mesmo poder. O seguinte é do Catecismo Doutrinário, outra obra católica. Você tem alguma outra maneira de provar que a Igreja tem poder para instituir festivais de preceito? Se ela não tivesse tal poder, poderia ter feito aquilo com que todos os religiosos modernos concordam. Ela não poderia ter substituído a observância do domingo, o primeiro dia da semana, pela observância do sábado, o sétimo dia, uma mudança para a qual não há autoridade bíblica. Aqui temos a marca da besta. O próprio ato de mudar o sábado para o domingo, sem qualquer autoridade bíblica da prova de seu poder e autoridade, e a guarda do domingo é um reconhecimento do mesmo. Alguns pensaram e raciocinaram assim. Um dia é um dia, um é tão bom quanto o outro. E se eu guardar um dia como devo, não faz diferença qual dia seja. Tal raciocínio é completamente falacioso. Devemos saber que Deus exige obediência à sua palavra. Quando Deus diz, santifique o sétimo dia, cabe a nós obedecer, e não guardar nenhum dia seria melhor do que zombar dele com um substituto. Se não estivermos dispostos a obedecê-lo, ele escolherá que não façamos nenhuma pretensão a respeito. Quem dera fosses frio ou quente. Agora, quando vemos que o sábado do primeiro dia é estabelecido como um rival do sábado do Senhor, que foi estabelecido pelo homem do pecado e é a marca de seu nome, ou de sua autoridade para mudar a lei de Deus, ninguém pode deixar de ver que faz uma grande diferença qual dia guardamos. Não é de se admirar que a ira pura de Deus seja derramada sobre aqueles que, conhecendo a sua vontade, escolhem obedecer à besta. Irmão, qual você escolherá? Deus está chamando você para escolher se guardará os seus mandamentos e receberá o seu selo, ou obedecerá à sua rival, a besta, e receberá a sua marca. Ele está alertando você sobre as terríveis consequências desta última. O grande dia da sua ira está diante de nós, e precisamos de um escudo naquele dia. O anjo destruidor está prestes a passar. Os homens com as armas de matança estão prestes a ferir. Os quatro ventos estão prestes a ser soltos, e nada além do sinal, marca ou selo de Deus fará com que o destruidor passe sobre nós. Veja Êxodo 12, verso 13, Ezequiel 9, Apocalipse 7, versos 1 a 4. O anjo já ascendeu do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. A mensagem seladora, a do terceiro anjo, está sendo proclamada. Chegou a hora do cumprimento da mensagem profética de Isaías 8, verso 16. Ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. A besta, a que muda os tempos e as leis, quebrou o testemunho de Deus, e ele deve ficar para trás. Ela retirou o selo, o sábado, da lei, e ele deve ser restaurado. Enquanto o anjo com o selo do Deus vivo passa, os servos de Deus são selados em suas testas, enquanto,
Ao mesmo tempo, o selo é restaurado à lei entre esses servos ou discípulos. Preste atenção à voz de advertência que Deus, em sua grande misericórdia, está enviando. Abandone os mandamentos da besta e guarde os mandamentos de Deus. Receba o selo de Deus em sua testa. Guarde todos os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E quando as taças da ira forem derramadas, quando a terra estiver sendo desolada de seus habitantes, porque eles transgrediram as leis, mudaram as ordenanças, quebraram a aliança eterna, você terá uma cobertura contra a tempestade, um abrigo sob as asas do Todo-Poderoso, e finalmente, tendo obtido a vitória sobre a besta, e sobre sua imagem, e sobre sua marca, e sobre o número de seu nome, você estará com o Cordeiro no Monte Sião, tendo o nome de seu Pai escrito em sua testa, e se juntará ao cântico de libertação que ninguém pode aprender exceto aqueles que resistiram aos perigos destes últimos dias, atenderam à última advertência solene à humanidade e são redimidos da terra, dentre os homens, sendo arrebatados para encontrar seu Senhor descendente, para estarem para sempre com ele. Que Deus conceda, caro irmão, que este seja o seu feliz destino e o meu. E embora possamos nunca ver o rosto um do outro aqui, que possamos cantar juntos o novo cântico no reino de Deus.